Olá, o programa Jogo de Ideias de hoje está sendo apresentado direto da Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. O motivo é o aniversário, 30 anos de atividades da nossa parceira, a TVE do Rio Grande do Sul. Parabéns a todos os gaúchos e aos profissionais da TVE do Rio Grande do Sul. O nosso convidado de hoje não poderia deixar de ser especial. Se eu ficar aqui relacionando todas as obras dele, nós vamos encerrar o programa. Só vou dizer que ele é jornalista, roteirista de televisão, dramaturgo, escritor. Só isso, depois a gente vai para uma vasta conversa. Mário Prata. Tudo bom, Mário? Obrigado mais uma vez por estar trabalhando com a gente. E nós temos o prazer de receber como um entrevistador convidado o professor de literatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luiz Fischer. Tudo bom, Fischer? Beleza. Obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. A palavra é sua. Começa o jogo. Vou começar a perguntar para o Mário uma coisa que a gente ficou sabendo aí, enfim, circula, né, que é a tua mudança para Florianópolis, né? Faz algum tempo já estás morando em Florianópolis. Há 3 anos em Florianópolis. Uma pergunta que alguém aqui do Sul tem, eu acho, é a seguinte, quer dizer, tem muita mudança. O sujeito que sai de São Paulo, daquela cidade que tem um certo ritmo, né? E aí chega naquela maravilha de horizonte de Florianópolis, aí faz o quê? Muda, para de escrever, não faz mais nada? O grande estalo foi um dia que eu estava em casa, trabalhando, escrevendo, e eu fumo muito, né? Estou até com cigarro na mão aqui. E era 2h30 da manhã, eu estava trabalhando num projeto, não lembro o que era, e acabou o cigarro. E eu fiquei com medo de sair para comprar cigarro. Saí de carro, saí no bairro mais próximo para comprar cigarro, fiquei com medo de sair, medo de levar uma bala extraviada ou uma bala traviada. Aí eu comecei a pensar que eu não podia viver daquele jeito, eu não precisava viver daquele jeito, né? Que devia ter um lugar mais tranquilo para morar. Esse dia do cigarro foi fundamental, porque é uma coisa que eu não me privo, né, desse vício horroroso aqui. E você saiu? Não. Não saiu? Não, mudei de São Paulo. Tá. Ô, Mário, deixa eu falar uma coisa. Esse ano, 2004, nós estamos lembrando um outro medo, né? Não é esse medo, mas esse seu medo, ele é, para mim, muito fruto de um outro medo, que foi o medo gerado com o movimento militar de 1964. Evidentemente, uma coisa tem relação com a outra. Eu queria te perguntar, você foi uma pessoa que teve uma participação na vida artística brasileira durante esse período, né? A partir, principalmente, do final dos anos 60. Você tem uma peça, a gente pode dizer duas coisas diferentes, né? A peça Fábrica de Chocolate e o Mário escreveu a última novela em preto e branco, a primeira novela que teve uma linguagem para jovem, realmente, que foi Estúpido Cupido. Uma novela absolutamente marcante. Eu assisti o Estúpido Cupido e o Fischer também estava lembrando do Estúpido Cupido e tal. A gente era muito jovem. Era, né? Muito jovem. Eu também. Você também. Fez umas barbaridades, aí você vai contar pra gente. Mas fala desse período também. Era um medo diferente? Você chegou nesse período a ter medo de sair de casa ou não? Bom, você está me convidando para falar da sua vida. A palestra toda sobre isso, mas você sabe, eu estou escrevendo um livro agora, meu próximo romance, chama-se O Homem de 60. E o Homem de 60 é o homem que a minha geração está fazendo 60 anos, né? E é a geração dos anos 60. Essa minha geração, que está hoje chegando aos 60, né, foi muito privilegiada com a vida, porque eu achava que tudo que está acontecendo era normal, né? Eu falei, bom, é normal estar acontecendo. Inclusive o computador começou mais ou menos naquela época. Cérebro eletrônico chamava naquela época. Cérebro eletrônico. Não era computador, era cérebro eletrônico. Chamava cérebro eletrônico. E o primeiro cérebro eletrônico foi apresentado para a imprensa em Paris. Ele era num grande armazém, um negócio maior que esse espaço aqui. Aquelas colunas imensas que tinham aquelas fitas, né? E pesava 17 toneladas.
E o americano que inventou aquilo, ele falou assim, não, isso aqui realmente está um transtorno, 17 toneladas. Eu tenho certeza que até o final do século, no ano 2000, vamos ter computador de 1 tonelada. Olha, né? E um outro disse, não sei se por essa época, que bom, é um negócio bacana, importante, mas eu vejo que isso aí não tem muito futuro. Talvez umas 10 ou 12 empresas no mundo precisem disso. Não, nada que aconteceu nos anos 60, a gente tinha noção, isso que eu acho mais rico, de que ia mudar o mundo, né? Então essa minha geração foi uma sorte mesmo de estar vivendo ali o dia a dia. Mas o golpe te pegou onde? Tu já estavas em São Paulo? Estava em alguma cidade grande ou ainda não? Não, o golpe pegou em Lins. Eu morava em Lins, interior de São Paulo. Tinha 18 anos, 64. Mas aí isso significa que pesava menos assim a barra nesse momento, para quem morava numa cidade menor? Não, não pesava menos não, porque o exército de Lins, o 4º Batalhão de Caçadores, eu tinha 18 e ia servir o exército no ano seguinte. Então, vários amigos meus foram para a Revolução, né? Eu me lembro da saída deles e a volta. A volta foi assim um desfile militar, grandiloquente, na cidade, né? Não fizeram nada, né? A gente citou o caso da novela Estúpido Cupido, Mário, que é de 76. 76. Na novela Estúpido Cupido, a gente já conversou isso uma outra oportunidade, você encontrou ali, achou na sua juventude, como você disse, a gente era muito jovem, então você encontrou uma oportunidade de falar de política, de colocar algumas informações políticas, de falar um pouco daquele momento. Era um momento ainda que o Brasil estava fechado. Foi uma experiência interessante para você? Gostou da sua experiência? Você achou que valeu a pena? Eu levei muita porrada, né? Por causa da novela? Por causa da novela, porque eu era um cara confessadamente de esquerda, vamos dizer assim, né? E já tinha tido problemas com censura, e já tinha sido preso já 2 vezes, tal. Fui fazer novela. Isso, em São Paulo. São Paulo. Já em São Paulo. Fazer novela na Globo, né, do seu Roberto Marinho, tinha aquele negócio de Time Life, que a Globo era o que era e é o que é. E então a esquerda me deu muita porrada, muita. Foi muito difícil isso, eu conviver com esse problema na época. Achava que você estava traindo eu estava traindo princípio. Todos os princípios, inclusive os meus, né? E eu, muito inocente, pura e besta, como diria o Raul Seixas, eu tentei colocar umas coisas de política na novela e ninguém entendeu, né? Porque foi aí que eu entendi que a novela não é um meio para se discutir política, né? A pessoa que vê a novela é como um eletrodoméstico, né? Ela quer... É verdade que você não tinha nem televisão? Você foi fazer novela, você não tinha televisão em casa? Não, eu nunca tinha assistido uma novela. Nunca tinha assistido uma novela? Só sabia que tinha que botar tantas linhas para diálogo por dia. Era 25 páginas por dia. E foi um horror, porque eu já estava no capítulo 15, mais ou menos, quando o Boni, que era o diretor da Globo, me chamou, né? E eu fui lá tremendo, era um garoto, né? Já estava no ar a novela, não? Não. A novela entrou no ar quando eu estava no 30 e pouco. E ele falou, tu tem um diálogo muito bom, tal, blá, blá. Mas isso aqui não é uma novela, você está fazendo uma crônica dos anos 60. E o Boni foi uma pessoa muito importante na minha vida, dramaturgicamente falando. E até como um amigo mesmo. Eu mantenho uma amizade com ele até hoje muito sincera. Ele me escreveu um texto de umas 5 páginas, eu tenho guardado até hoje, dizendo que era uma novela, né? E aquilo foi muito importante, eu comecei a perceber
como manipular aquilo. Foi a única pessoa dentro da Globo que me deu toque do que era uma novela. Vamos evocar a história, aquela do Julinho da Adelaide. O Julinho da Adelaide, o que o Mário Prata... É um pseudônimo que o Chico adotou numa certa época, porque como ele estava sendo censurado sistematicamente, ele resolveu submeter algumas músicas com esse pseudônimo. E aí circulou, então, tem um Julinho da Adelaide, quem é e tal. E aí tu fizeste uma entrevista com ele. Rapaz, essa entrevista rende até hoje. Porque... Mas é saborosíssima essa história. Não, eu acho que a coisa mais histórica que eu fiz na minha vida foi entrevistar o Julinho da Adelaide, porque eu me lembro que eu estava na última hora, nessa época, do Samuel Weiner, e eu falei, Samuel, eu falei com o Chico aí e vou conseguir uma entrevista com o Julinho da Adelaide. Eu me lembro que o Samuel, sábio Samuel, o maior jornalista do Brasil, falou assim, você não vende jornal. Foi o único erro do Samuel Weiner na vida dele. E falei, eu vou fazer. Aí combinei com o Chico, fui para a casa dele. E o Claudinei até ouviu essa Eu já gravação. cheguei, eu tive a sorte de ouvir essa gravação. Eu tenho essa gravação até hoje, uma fita de 2 horas. Essa fita tem várias características, inclusive de você perceber que vai ficando todo mundo bêbado, né? No final, bêbado e maconhado, né? No final tá tudo vinho. Mas aí o Chico... E não é a pilha que está fraca. Não, eram nós. E aí o Chico subiu pro quarto, lá na casa do pai dele, na Rua Buri, falou, me dá meia hora. Para incorporar o personagem. E incorporou. O Julinho da Adelaide. Aí o Chico desceu o Julinho da Adelaide, e o mais incrível é que o Chico usava o pseudônimo do Julinho da Adelaide, mas nem ele sabia muito. Ele sabia que era Julinho da Adelaide, ele inventou esse nome e tal. Que músicas ele fez como Julinho da Adelaide? Ele fez Acorda Amor, ele fez Cadê o Meu, Cadê o Meu. Ele fez 3 músicas. A que ficou mais famosa foi Acorda Amor, Chame o Ladrão. Chame o Ladrão. A música chama Acorda Amor. Bom, não importa. Mas ele ficou fez... conhecido como Chame o Ladrão. Ele fez 3 músicas. É o cara que diz assim, se eu demorar um pouco, me espera. Mas se eu demorar um pouco mais, vai à luta. Né? Vai à luta, pode ser pega que não outro. volte mesmo. Pega outro. E era engraçado, porque eram as letras um pouco diferentes do Chico. Eram mais marginais, mais de periferia, de favela, né? O Julinho, que ele tinha... E nessa entrevista foi muito engraçado, você que ouviu a fita, porque o Chico, durante a entrevista, começou a inventar o personagem. A vida, né? do personagem. A vida, né? Quem é a Adelaide? O Julinho da Adelaide por quê? Porque a Adelaide Aí ele começou a falar da Adelaide, da mãe dele, tinha dado até pro Niemeyer. Você publicou essa entrevista na última hora. Publiquei na última hora. E aí... Sem foto. Não, a foto. Isso é a história melhor da história, é isso. Enquanto a gente estava entrevistando... Porque ninguém sabia quem era o Julinho da Adelaide. Não, aí o Julinho... E você não ia revelar que ele era o falou Chico. que ele não podia tirar foto, porque naquele cérebro Festival da Record, que o Sérgio Ricardo jogou um violão na plateia, o violão bateu nele. Ele tinha uma cicatriz muito feia. Então ele falava assim, se quiser pode fazer a foto de costas. E aí, o pai dele, o professor Sérgio Buarque de Holanda, esse peso, ele ficava o tempo todo rodando na mesa e ouvindo aquilo. Aquela história toda, interessadíssimo na história da Adelaide e tal. Aí ele foi naqueles milhares de livros dele, pegou um livro grosso assim, e eu conversando com o Chico, ele abriu o livro assim, tinha uma negra linda, uma africana, não sei de onde, e ele falou assim, Adelaide. Para mim, assim,